Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 6, o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são a despedida de Elias, segundo, o pedido ousado de Eliseu, e o terceiro, Eliseu toma a capa de Elias. Elias, o nome dele em hebraico é Eliyahu, que significa meu Deus é Javé ou Jeová. E Eliseu significa meu Deus é salvação. Então, se o meu Deus é Jeová, a sucessão disso é que eu vou ter a salvação. E também Mateus capítulo 27, versículo 46 diz assim: E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Então Mateus escreveu aqui no original e também já deu a tradução para nós. Então Eli significa Deus meu. Yahu é o nome de Deus, que é Javé, Jeová, depende de como você vai interpretar aí mesmo, porque a pronúncia real nós não sabemos qual que é. Nem os judeus sabem qual que é a pronúncia correta do nome de Deus. O objetivo geral da nossa lição é descrever o fim da trajetória de Elias e o começo do ministério de Eliseu. Meu irmão, por mais ou por melhor que seja a vida de uma pessoa, por mais boas obras que ela desempenhe, por mais dons espirituais, ministeriais que ela possa ter na vida, por mais que o fruto do Espírito possa ter desenvolvido na vida da pessoa, chega uma hora que vai chegar ao fim do seu ministério, que vai chegar ao fim da sua vida. Então, nesse caso aqui, a trajetória de Elias chegou ao fim e ele teve que passar a capa, teve que passar o bastão, teve que passar para uma outra pessoa. Então o fim de um é o início do outro. Então o fim do ministério de Elias, da trajetória de Elias, é o começo do ministério de Eliseu. Então o primeiro tópico, a despedida. A palavra despedida significa ato ou efeito de despedir-se, significa partida, significa saída, significa separação, significa demissão e também significa adeus. Então, a despedida de Elias. O primeiro subtópico fala: o ministério de Elias termina, assim como o nosso um dia vai findar, o seu vai findar um dia, o de todos nós vai terminar. Então, o ministério de Elias termina. A palavra ministério, segundo o dicionário da língua portuguesa, diz que é execução de uma tarefa, obra, atividade, trabalho, ocupação exercida por alguém. Também significa cargo, função e profissão. Então, a profissão de Elias, o ministério de Elias, o cargo de Elias termina. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 40 diz: E Elias lhes disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram a mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom e ali os matou. Também 1 Reis 17:1 diz: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então nós estamos falando aqui de partes do ministério de Elias, de algumas coisas que ele realizou durante o seu ministério. Também 1 Reis, capítulo 19, versículos de 4 a 6, vai dizer assim: Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. O que nós estamos querendo dizer com isso? Mesmo diante de tantas realizações, chega a hora de encerrar sua missão na Terra. Para todos nós vai chegar o momento, para todos nós vai chegar essa hora de findar a nossa vida, o nosso ministério aqui nessa Terra. Segundo o subtópico, um profeta com grandeza de alma. A palavra profeta nós já falamos em outras lições, mas eu vou repetir aqui para vocês o significado. Pessoa, dicionário da língua portuguesa normal, tá bom? O profeta significa pessoa que anuncia os desígnios divinos, que prediz acontecimentos por inspiração de Deus. Ou seja, ele traz Deus até o povo, ele recebe a revelação de Deus, a palavra de Deus e leva até o povo. Com grandeza de alma. Alma o que significa? No próprio dicionário vai dizer assim: princípio vital.
significa vida, significa conjunto das atividades imanentes ou referentes à vida, pensamento, afetividade, sensibilidade e etc. Então, um profeta com grandeza de alma. Mateus capítulo 17, versículos 2 e 3 vai dizer assim: transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. Está falando de Jesus. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então, porque o tópico está falando, esse subtópico está falando da grandeza de alma de Elias. Elias não foi um homem que profetizou, não falou de coisas, de profecias lá da frente, de coisas futuras, de revelações. Não. Ele profetizou dentro do seu período, mas o que a Bíblia nos revela aqui? A grandeza de alma dessa pessoa não é pelas grandes revelações que ele teve, que ele ficou conhecido, não, mas pela grandeza de alma dele, por ele ser quem ele era, por ele fazer aquilo que ele fez. E olha só onde que ele aparece lá com Jesus no Monte da Transfiguração, tanto ele como Moisés, grandes homens de Deus. E o terceiro subtópico diz assim: Gilgal, um lugar de boas recordações. A palavra Gilgal é de difícil tradução, mas uma das possíveis traduções é círculo de pedras. Josué capítulo 5, versículo 10 diz assim: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Então é um lugar de boas recordações, um lugar que eles atravessaram o Jordão, que eles fizeram um monumento de pedras, é um lugar de boas recordações para todo o povo de Israel. Então, mas foi em Gilgal que Elias tomou conhecimento do término do seu ministério. Seu ministério ia acabar. Foi nesse lugar que Elias tomou conhecimento, que ele ficou sabendo que isso iria acontecer. O resumo do nosso tópico diz assim: todo o início tem um fim. Terminar a carreira possuindo mais conquistas do que derrotas é um alvo a ser alcançado. O que eu quero dizer aqui a respeito do resumo? Conquistas e derrotas, vitórias e derrotas. Todos nós passamos por vitórias, passamos por derrotas, passamos por lutas, por tribulações, mas sempre chega a hora da nossa vitória. Então, não existe uma batalha, de um modo geral, uma batalha geral. Então, nessa batalha geral, existem as pequenas guerras, aliás, existe uma guerra geral. Então, nessa guerra existem pequenas batalhas. E dentro dessas batalhas, nós vamos às vezes ganhando, às vezes perdendo, às vezes ganhando. Mas o que importa é que nós acumulemos mais vitórias do que derrotas. Amém? Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 6, vai dizer assim: sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Então, o pessoal de Gilgal, da escola de profetas de Gilgal, eles não sabiam que Elias seria arrebatado. Na sequência dos versículos vou falar das outras cidades também, porque Samuel ele fundou escolas de profetas. Então ele tinha uma quantidade dos filhos dos profetas, eles eram chamados dessa forma. Então ele tinha uma quantidade de alunos dentro de cada uma dessas cidades, dessas regiões, e ele dava treinamento de profeta, era chamado escola de profeta. Então Samuel fundou, Elias deu prosseguimento nessa obra, nessa grande obra. Então o pessoal de Gilgal, da escola de profetas de Gilgal, não sabia que Elias seria arrebatado. Olha só que coisa, né? O próximo versículo: disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram para Betel. Ou seja, o pessoal de Gilgal não sabia, mas Eliseu já estava sabendo que Elias seria tomado, que Elias seria arrebatado. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei. Calai-vos, ou seja, não fala nada para ninguém. Olha, o pessoal da escola de profetas lá de Betel já sabia também que Elias seria arrebatado. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram para Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei. Calai-vos,
Ou seja, o pessoal de Jericó, os profetas de Jericó, também já sabiam do arrebatamento de Elias. Então, no nosso meio, na atualidade, tem pessoas que sabem que vai haver um arrebatamento da igreja, mas tem pessoas que ainda não sabem, tem pessoas que ainda estão lá em Gilgal e as outras pessoas já sabem. Então tem pessoas que estão dentro da igreja que não acreditam no arrebatamento da igreja, que a igreja vai ser arrebatada, que a igreja vai ser tomada. Mas isso vai acontecer. Se você acredita, vai acontecer. Se você não acredita, vai acontecer do mesmo jeito. Eu gostaria que você soubesse, que você não ficasse desinformado como o pessoal de Gilgal, que não sabia que isso iria acontecer. Eu quero que você saiba que vai acontecer. Ah, mas eu não acredito. O importante é ter comunhão com Deus. Se você está em comunhão com Deus e não acredita no arrebatamento, pode ter certeza que você vai ser arrebatado também. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos, Elias com Eliseu. Então Eliseu estava comprometido com Elias e com a obra de Deus. Ele assumiu um compromisso, foi fiel até o fim. Ele era fiel a Deus e também era fiel ao profeta Elias. Segundo subtópico, a porção dobrada. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 9, diz assim: sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Bom, Elias deve ter respondido assim: já que você é fiel, pode fazer um pedido antes da minha partida, antes que eu vá embora. Então Eliseu, ele não precisou ficar pensando. Eliseu já tinha o pedido na ponta da língua. Ele não estava, que será que eu vou pedir? Que será? Não precisou disso. Ele já tinha a resposta na ponta da língua. Ele nem parou para pensar. Então ele queria ser o herdeiro de Elias em tudo. Em tudo ele queria ser o herdeiro de Elias. Eu quero porção dobrada do teu espírito. Deuteronômio 21:17 vai confirmar aquilo que nós estamos dizendo aqui, tá? Mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força. O direito da primogenitura é dele. Ou seja, o primogênito, ele herdava a porção dobrada de tudo quanto o pai possuía. Vamos supor, se um pai tinha dois filhos, ele ia pegar a herança dele e dividir por 3. 2 partes ia para o primogênito e 1 parte ia para o filho mais novo. Tá ok? Então assim sucessivamente. Um pai tinha 4 filhos. Então vai dividir em 5, porque 2 partes vai ficar para o primogênito e 1 parte para o outro, 1 parte para o outro e 1 parte para o outro e assim por diante. Mas então o filho herdava a profissão do pai, o filho herdava tudo, porção dobrada de tudo quanto o pai possuía. Então o que Eliseu estava pedindo? Eu quero tudo, eu quero porção dobrada de tudo aquilo que você tem, seja espiritual, seja material, seja lá o que for. Eu quero porção dobrada disso, desse espírito que está dentro de você. Então olha só, um exemplo aqui. Enquanto Esaú desprezou a sua primogenitura e vendeu ela por um prato de lentilhas para o seu irmão Jacó, Eliseu queria herdar o direito de primogenitura de Elias, queria dar seguimento ao seu ministério. Então o terceiro subtópico diz assim: Elias, a inspiração de Eliseu. 1 Reis 19:14. E Elias disse: eu tenho sido extremo zeloso. Olha, a inspiração de Eliseu. Por que Eliseu se inspirava em Elias? Olha o que Elias está dizendo aqui: eu tenho sido em extremo zeloso. Não é só zeloso, é em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, pelo único Deus verdadeiro. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Segundo Reis 2:9 diz assim: sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Elias sabia que seria arrebatado, mas não sabia que hora exatamente. Nós sabemos que nós vamos ser arrebatados, mas o momento certo nós ainda não sabemos. De repente pode acontecer um arrebatamento individual, mas não é esse o caso, como é o caso que aconteceu com Elias. Elias foi arrebatado de maneira individual. Então pode acontecer um arrebatamento individual. Mas vamos falar do arrebatamento coletivo.
Nós sabemos que vai acontecer, mas nós não sabemos a hora exata disso. Então Elias falou, enquanto eu estou contigo aqui, pode pedir o que você quiser. Mas, por quê? Porque a hora que eu for tomado, aí já não tem mais como a gente conversar mais. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Então esse foi o pedido que Eliseu fez para Elias. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 10, vai dizer assim, e disse, coisa difícil pediste, mas se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Então essa foi a resposta que Elias deu para Eliseu. Se você me vê quando eu for tomado de ti, quando eu for arrebatado, vai acontecer isso daí. Vai receber porção dobrada do meu espírito, vai receber a minha herança, vai dar seguimento ao meu ministério. Porém, se você não vê, mas, meu irmão, isso não é difícil para Eliseu. Elias era fonte de inspiração para Eliseu. Então não era difícil atender esse chamado, ver Elias ser tomado. Não era difícil para ele, não. Tanto que eu vou para lá, eu vou para cá. Não, eu vou contigo, eu vou te servir, eu vou ser fiel a você até o fim. O resumo desse tópico diz assim: Deus está pronto para conceder os pedidos que fazemos a Ele. Basta que tenhamos intimidade e fidelidade para com o Senhor. O terceiro tópico é Eliseu toma a capa de Elias. Eu achei essa palavra toma fica muito pesada, parece que a gente está tirando a força alguma coisa de alguém. Não é bem por aí, né? A palavra toma, segundo o dicionário, é tirar algo de alguém, usurpar, pegar ou herdar ficaria melhor nesse caso aqui. Então o primeiro subtópico fala a comunhão de Elias e Eliseu. Comunhão significa realização de algo em comum, significa sintonia de sentimentos, significa de modo de pensar ou agir, significa identificação. Isso é comunhão. Segundo Reis 2:11. Sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Olha só, então, quando eles estavam caminhando, sucedeu que indo eles andando e falando, então eles iam andando, iam conversando, iam batendo papo, iam trocando ideia, eles tinham realmente uma verdadeira comunhão. Tanto que para separar os dois precisou vir um carro de fogo com um cavalo de fogo para passar entre os dois, para poder separar um do outro, para que Elias pudesse subir ao céu num redemoinho. Eu quero mostrar para vocês aqui algumas heresias. Não é algumas heresias, é uma heresia que as pessoas confundem demais e acabam ensinando errado, e isso é heresia. Heresia, segundo o dicionário, é interpretação, doutrina ou sistema teológico rejeitado como falso pela igreja. Então, quando a pessoa ensina alguma coisa, a igreja rejeita, isso aí é heresia. Ou seja, dizer o que a Bíblia não diz. Eu digo que a Bíblia diz, mas a Bíblia não diz. Isso é heresia. Então, uma delas está aqui, ó. A Bíblia para principiantes, é uma Bíblia infantil. Olha a imagem que nós temos aqui, ó. Elias sendo levado ao céu num carro de fogo. Meu irmão, isso aqui é coisa para criança. Mas desde criança nós temos que nos preocupar com as nossas crianças. Olha só o tamanho da heresia que tem aqui. E todo mundo tem como... Não tem problema, é coisa para criança, não tem problema. Não, a criança tem que aprender certo desde pequeno. Ainda agora há pouco estava lendo a Bíblia com meus filhos e falei para minha filha, olha no título da sua Bíblia que está escrito aí, Elias é levado ao céu. Ô filha, traz a sua Bíblia para eu mostrar aqui também. Segundo o livro dos reis lá, aquela parte, tá? Traz aqui para eu mostrar também. Não, abre ela enquanto eu estou mostrando o outro aqui. Olha aqui um outro. Olha Elias subindo. Olha Eliseu lá. Heresia, pura heresia. O que é isso daqui? Esse daqui editado pela CPAD, editora oficial da Assembleia de Deus, tá? Isso aqui é da nossa igreja. Esse daqui, ó, editora Vale das Letras. Não sei se você vai conseguir visualizar aí, tá bom? Mas também tem heresia. Achou o lugar aqui? Não é aqui. Aqui, tá aqui. É o título. Ó, quero mostrar para você dentro da Bíblia, tá bom? Depois você olha na sua aí, ó. Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, o título que diz aqui, ó. Olha só o que diz o título aqui, ó. Elias é elevado ao céu num carro de fogo. Então, de onde que eles tiram as ideias daqueles desenhos? Disso daqui, ó. Isso daqui não é Bíblia. Isso aqui foi os títulos, os subtítulos foram agregados na Bíblia. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Isso aqui é um ponto, existem muitos outros. Agora a Bíblia em cartoons aqui, ó, a Bíblia em cartoons,
É editora da CPAD também. Essa daqui mostrou corretamente, tá? Não sei se vai ser possível vocês visualizarem. Mas essa daqui ela mostra certinho. Mostra os dois sendo separados por o carro de fogo, cavalo de fogo, e Elias sobe ao céu. Não dá para ver no redemoinho aqui porque nem tem um redemoinho, tá bom? Mas essa daqui não tem essa heresia, mas tem outra, né? Ó, ele vendo o risco lá no céu, vendo... A Bíblia não comenta nada, a Bíblia não fala nada sobre isso também. Mas, enfim, temos que tomar muito cuidado com as heresias, com as falsas interpretações da palavra de Deus. Temos que tomar muito cuidado em dizer aquilo que a Bíblia não diz. Quando nós fazemos isso, nós estamos sendo hereges, nós estamos falando de heresias. Segundo subtópico fala a capa de Elias. Capa, segundo o dicionário, é veste sem mangas e geralmente longa. Obrigado, filha. Geralmente longa, que se sobrepõe à roupa. Tudo que envolve, cobre, protege alguma coisa. Capa também significa cobertura. Isso aqui é tudo significado pelo dicionário da língua portuguesa comum. Então, capa significa cobertura. Então, pode ser uma cobertura para o frio, pode ser uma cobertura para identificar que tipo de pessoa ela é, se ela é um profeta, se ela é um mendigo, se ela é uma pessoa rica, e também pode ser uma cobertura espiritual, como é o caso aqui de Elias e Eliseu. Quando Elias deixou cair a capa, ou a capa de Elias caiu, Eliseu pegou, ele assumiu o ministério, ele assumiu a vida espiritual de Elias. Então, para os judeus, a capa simbolizava a situação da pessoa diante da sociedade. Então, a classe alta, ela usava uma capa de linho, né? Lógico, um linho fino, uma coisa mais chique. Mendigos ou moradores de rua era bem diferente, porque a capa identificava eles como tal tipo de pessoa. Então, você via uma determinada capa, você sabia que a pessoa era um pedinte, você sabia que a pessoa era cega por causa da capa dela. Por exemplo, o cego Bartimeu. Marcos capítulo 10, versículo 50 diz assim: e ele, Bartimeu, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Quando ele lançou a capa de si, ele já estava ciente de que ele não seria mais cego, de que ele não seria mais necessário utilizar aquela capa. Então aquela capa já não mais servia para ele, porque ele sabia, Jesus está me chamando, eu sei que a minha vitória já chegou. Então também os leprosos também utilizavam um tipo de capa, e a deles ainda era diferente, que ainda tinha touca, ainda tinha um pano para poder cobrir a boca. E ainda mais, ele tinha que gritar, imundo, imundo, ele tinha que gritar, porque às vezes alguma pessoa que estava um desavisado, andando assim, sem perceber, sem prestar atenção, ele ainda gritava, imundo, imundo, para a pessoa não chegar perto dele. Olha só que situação. Então a capa identificava o tipo de pessoa. Segundo Reis 2,13 diz, também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão. Então o Jordão ele abriu por 3 vezes. Primeira vez, quando o povo de Israel passou juntamente com Josué para poder chegar à terra prometida. Segundo, quando Elias e Eliseu atravessaram o Jordão e Elias foi arrebatado, foi levado ao céu num redemoinho e não num carro de fogo. E terceiro, quando Eliseu voltou com a capa de Elias, o Jordão também se abriu pela 3ª vez, só que agora para uma pessoa só. Segundo Reis 2,14 diz, tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Ou seja, transferência de autoridade profética para a vida de Eliseu. O versículo 15 vai dizer assim, vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte de Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra. Ou seja, eles reconheceram que a unção de Elias agora estava sobre Eliseu. O resumo desse tópico diz, quando somos escolhidos por Deus para realizar uma grande obra, ele nos legitima, ou seja, ele nos reconhece como legítimos, como verdadeiros, ele nos torna conforme a lei, ele nos legaliza diante de todas as pessoas, ou seja, nós podemos dizer que ele nos honra diante de todas as pessoas. Então, só para a gente concluir aqui, 1 Reis 19:19 diz assim, partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Nesse momento, Elias estava chamando Eliseu para ser o seu sucessor. Uma coisa é você me chamar e eu aceitar. Uma coisa é você me chamar e eu aceitar e te seguir. Segundo Reis 2,9 vai dizer assim, sucedeu que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Então,
No versículo anterior, Elias chama Eliseu e Eliseu segue Elias. Agora aqui, Eliseu aceita o chamado. Ele não só aceita, mas ele deseja, ele quer receber de coração esse chamado. Então uma coisa é eu ser chamado, outra coisa é eu aceitar esse chamado, é eu desejar esse chamado. E 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Palavras de Paulo. Olha só, então nós podemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que sejam verdadeiros imitadores de Cristo. Assim como Paulo acabou de citar esse versículo aqui. Mas não é só isso, nós também temos que ser exemplos para os outros. Tanto em palavras, como também em ações, em atitudes. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua saúde, seu lar, sua família, seus negócios, suas finanças. E até a nossa próxima lição, se assim Deus nos permitir.